Bom, o exercício 1 pede para a gente construir o raiz de 24 centímetros, e como a gente discutiu nas nossas aulas anteriores, para fazer essa construção a gente pode usar aquele padrão que a gente observou, né? Vou até relembrar aqui de que se a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem aquela história, né? Então, um cateto é raiz de A, um cateto é raiz de B, a hipotenusa vai ser raiz de A mais B, tá certo? Ou ainda, né, a gente pode transformar esse padrão ou enxergá-lo de uma outra maneira, como se a gente tem uma raiz de x na hipotenusa e uma raiz de y em um dos catetos, o outro cateto vai ser raiz de x menos y, tá bom? Então, usando esse padrão, a gente consegue construir tranquilamente esse raiz de 24 centímetros. Então, a primeira ideia que a gente tem que pensar, né, o nosso primeiro pensamento para construir esse raiz de 24 tem que ser o seguinte: qual que é a raiz, né, que número traz uma raiz exata que é mais próxima do raiz de 24? Tá? Nesse caso, a raiz exata mais próxima, né, o radicando que traz uma raiz exata mais próxima é o 25. Então vamos pensar na raiz de 25. Com certeza ela vai nos auxiliar bastante na construção desse raiz de 24. Tá? O segundo pensamento é, bom, percebi que raiz de 25 é o número mais próximo de raiz de 24, do qual temos um número exato como resultado da raiz. Só que esse raiz de 25 é maior ou menor do que a raiz de 24? Ora, é maior. Como ele é maior, o raiz de 25 tem que aparecer na hipotenusa, porque a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, tá? Então, aqui no estudo da figura, que não deixa de ser o esboço, né, o passo a passo que você tem que explicitar, né, como você chegou no segmento pedido, que no caso aqui é o segmento MN, que tem essa medida raiz de 24, né? Então, você tem que desenhar aqui o triângulo retângulo. Desenho um triângulo retângulo. O que não pode faltar aqui nessa representação? O ângulo reto, uma vez que esse padrão ele vem do Teorema de Pitágoras, e o Teorema de Pitágoras só vale no triângulo retângulo. Então, esta representação deste ângulo é imprescindível, tá? Você deve colocar, ok? Então, bom, eu sei que aqui a gente tem que colocar o raiz de 25 centímetros, né, que é igual a 5 centímetros, tá certo? Usando essa estratégia aqui, se aqui é a raiz de 25 centímetros, quem que tem que ser um dos catetos para que a gente consiga encontrar o raiz de 24? Bom, raiz de 1 centímetro, tá? Que é igual a 1 centímetro. Logo, por consequência, esse é o segmento que eu estou procurando, o segmento MN, que tem raiz de 24 centímetros, ok? E como é que a gente tem que fazer a construção desse segmento de raiz de 24 centímetros? Bom, vou traçar uma reta qualquer, traço a reta qualquer. Nessa reta qualquer, eu vou marcar 1 centímetro, que é o meu segmento inicial, esse segmento aqui embaixo. Vou chamar isso aqui de A, esse ponto de A. Então, meu segmento MA tem 1 centímetro. Marco 1 centímetro na minha reta suporte. E por que eu vou traçar essa reta suporte? Porque eu preciso traçar uma perpendicular passando por um desses pontos, por uma das extremidades desse segmento, tá? Então, por isso que eu traço uma reta suporte, porque se a gente traçar só o segmento de 1 centímetro, como é que a gente vai construir esse ângulo de 90 graus? Dá para construir usando a ideia de ângulo de 60, 60 e a bissetriz desse segundo ângulo de 60? Dá. Mas usando aquela estratégia de construção de reta perpendicular, a gente precisa fazer o prolongamento desse segmento, ou seja, precisa traçar uma reta suporte do qual esse segmento esteja contido, tá bom? Então, traço uma perpendicular por uma das extremidades. Então, vou traçar aqui uma perpendicular que passa por uma das extremidades. Peraí. Aqui. Então, tracei a perpendicular. Tracei uma perpendicular, tá certo? E aí eu sei, vou chamar esse ponto de M e esse ponto, que era esse aqui, de A. Eu sei que a distância entre esse ponto A e essa reta perpendicular tem quantos centímetros? 5. Então, eu pego, tá certo?
Traço aqui um segmento de 5 centímetros, que vai ser o meu segmento suporte, tá? Faço essa medida, né? Meço com o meu compasso, centro o meu compasso em A e traço a circunferência, tá vendo, ó? Nesse caso, eu teria que ampliar um pouquinho essa minha reta perpendicular. Então, amplio aqui a minha reta perpendicular. E a intersecção dessa perpendicular com a circunferência vai gerar para a gente o ponto... Não, esse aqui não é o M, esse é o N. Então, vai gerar o ponto N, tá? Portanto, como essa distância tem 5 centímetros, essa distância tem 1 centímetro, esse segmento é o que possui o raiz de 24 centímetros, ok? Não se esqueçam de colocar o nome do segmento que foi pedido, tá? Então, aqui era MN, que tinha essa medida. Então, aqui eu estou identificando esse segmento, ok? É isso. Passem para o próximo.